Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 28 de novembro de 2024, quinta-feira. Estamos aqui meditando na palavra de Deus, aí trazendo uma série de reflexões sobre a sabedoria espiritual e a sabedoria natural, e também sobre o crente carnal, tá certo? Estamos aqui vendo livro de 1 Coríntios, capítulo 2, nosso texto hoje é o versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém? Estamos aqui falando sobre a natureza espiritual do crente, a sabedoria espiritual, tá certo? Vamos aqui ao texto que vai começar dizendo assim, versículo 11 de 1 Coríntios 2, porque qual dos homens sabe as coisas do homem? A afirmação de Paulo, nesse sentido, ela é lógica. Quem pode saber mais de mim, senão eu mesmo? Senão o meu espírito, a minha alma? Só eu posso saber, realmente me conhecer plenamente. Assim, por mais que eu me deixe conhecer por alguém, mas quem vai me conhecer plenamente sou eu mesmo. E Deus, naturalmente, tá certo? Então, Paulo, olhando essa condição, fazendo essa relação entre o espírito do homem, que conhece o homem plenamente, só ele vai fazer essa comparação com o Espírito de Deus, e Paulo vai fazer essa afirmação, porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Então, nenhum ser humano pode saber plenamente as coisas do outro ser humano, porque quem sabe a respeito de cada um de nós somos nós mesmos e Deus, tá certo? Vamos aqui à segunda parte do texto, que vai dizer assim: senão o seu próprio Espírito que está nele. Claro, Paulo vai deixar isso bem claro, e essa verdade já foi dita anteriormente. Eu vou só reafirmar isso que Paulo está nos ensinando com relação a essa condição espiritual da alma de cada ser humano. Quem é que pode saber mais de mim, senão o meu próprio Espírito, que habita em mim? Porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito, tá certo? Depois eu posso falar sobre isso, essa tricotomia, tá bom? Mas assim, só quem pode saber plenamente de mim é o meu espírito que habita em mim. E Paulo vai estar afirmando isso. Então Paulo, ele vai passar a mostrar, a partir desse entendimento, a sabedoria de Deus que vai habitar em quem crê. Porque ele vai continuar dizendo no texto: assim também as coisas de Deus. Ou seja, todos nós sabemos disso, e é importante lembrarmos disso, e sabemos que as coisas de Deus, assim, o ser humano, ele é incapaz de compreender plenamente a natureza de Deus, aquela profundeza, a intimidade de Deus. O ser humano, ele é incapaz de compreender isso. Amém? Porque só o Espírito de Deus conhece o próprio Deus, que é o Espírito Santo, que também é Deus. Isso é uma confusão, né, para quem não entende. Então, amados, Paulo vai fazer essa comparação para mostrar que o cristão convertido, ele pode desfrutar da sabedoria de Deus, tá certo? E ele vai reafirmar assim: ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ou seja, assim como o Espírito do homem, só o Espírito do ser humano pode lhe conhecer plenamente, assim também só o Espírito de Deus conhece a Deus plenamente. Amém? É difícil compreender isso? Não. E claro que aí nós vamos entender e pensar a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então daí é de onde vem a sabedoria ao convertido, aquele que se converte a Cristo pela fé. E por que isso? É simples, você já até entendeu.
É porque o Espírito de Deus, que agora habita no convertido, nos faz conhecer um pouco mais da intimidade de Deus. Não vou dizer conhecer plenamente, porque não dá para conhecer Deus plenamente, mas entender isso. O Espírito do homem que habita nele, naturalmente, quando nós nascemos, me conhece plenamente. Sabe tudo que eu fiz e coisa que você nem sabe. Tá certo? Então, da mesma forma, o Espírito de Deus conhece profundamente Deus, sabe tudo de Deus, porque é Deus. Aí, nesse sentido, é que Paulo está dizendo que para o convertido, o Espírito Santo naturalmente habita no coração de quem crê, e aí por isso é que nós podemos usufruir, entender um pouco das profundezas de Deus, das grandezas de Deus, das coisas de Deus. Amém? Eu vou citar aqui um texto de João, no capítulo 14, o versículo 16, 17, que é Jesus ensinando aos apóstolos e a nós. Ele diz assim, porque Jesus, ele vai dizer assim, João 14, 16, 17, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Amém? E o 17 vai dizer assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Isso é a promessa do Espírito Santo aos crentes, a quem se converte a Jesus. Amém? Portanto, essa verdade é muito graciosa. O Espírito de Deus que habita no crente, ele nos dá sabedoria de Deus. Amém? Sabedoria que Paulo, com toda a sua religiosidade, não tinha. Paulo só adquiriu depois que se converteu. Eu estou dando sempre Paulo como exemplo, porque Paulo é um ícone da fé em Cristo. Ele é o homem que escreveu praticamente o Novo Testamento todo. Quase todo, tá certo? Com exceção dos evangelhos, com exceção da carta dos apóstolos, Apocalipse, carta de Pedro, João, Tiago e Tito, aliás, Tito não, com exceção de alguns livros, o resto ele escreveu. Então esse homem, ele compreendeu que essa promessa de Deus foi cumprida nele, aliás, foi cumprida nos apóstolos, lá na descida em Pentecostes, falei sobre isso ontem, e depois é cumprida também naquele que crê em Cristo. Por isso é que o crente em Jesus, o genuíno crente em Cristo, que tem a fé exclusiva em Cristo, que crê nele como Senhor e Salvador, agora tem o Espírito de Deus, porque a fé em Cristo, ela é revelada porque Cristo nos deu essa fé pelo Espírito que habita no que crê. Isso é um milagre de Deus, tá certo? Não dá como explicar. Se você ler João Evangelho capítulo 3, você vai entender como Jesus ensinou a Nicodemos, que era um entendedor das Escrituras naquele contexto, né? Aí que Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. Esse nascer do Espírito, é disso que Paulo está falando, porque Paulo nasceu espiritualmente quando ele se converteu. Está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, você pode ler, você vai ver a conversão de Paulo. Amém? Então, Paulo, quando ele faz essa afirmação de que só o Espírito do homem conhece plenamente o homem, da mesma forma, só o Espírito de Deus conhece plenamente Deus, o Espírito de Deus que habita no ser humano pela fé em Cristo, agora nos revela coisas de Deus. Amém? Isso é uma verdade bíblica. Não estou falando de entendimento meu, de filosofia, gnosticismo, cristianismo progressista, não. Estou falando o que Jesus ensinou e o que Paulo entendeu e que Paulo replica nas suas cartas doutrinárias, assim como ele está fazendo aqui em Coríntios. Amém? Que Deus te dê sabedoria dos céus, que você possa crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, porque essa é a verdade bíblica de Deus. Se você não crê na Bíblia como verdade de Deus, então você já está fora, porque você não vai ter como compreender se você não crê na Bíblia como palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus revele-se a ti, se você ainda não foi alcançado por essa revelação da graça de Deus, e você possa ser cheio da presença do Espírito de Deus, e aí falar com conhecimento de Deus, através da Escritura.
Amém? Deus te abençoe, abençoe a tua casa em nome de Jesus e abençoe a nossa nação, o Brasil, nossa pátria amada Brasil. Amém? Redimidos pelo sangue, é o preço pago. Deus te abençoe. Tenha uma boa quinta-feira. Amém.